Só, pessoal. O canal aqui do João, eu trago aqui sempre aqui, gosto das análises dele. Se inscrevam lá também, vai estar aqui no corte na descrição do canal. Do canal não, na descrição do vídeo aqui que eu tô fazendo e você tá assistindo. E o vídeo original sempre do React tá embaixo, tá? Então curta este vídeo, se inscreva, ative o sininho para receber notificações. Caso você puder, seja membro. E caso você puder, mande um Pix aqui pro canal, porque vai ajudar demais esse projeto e a manter aqui o meu canal, tá certo? Vamos pro React? React. Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste dia 26 de janeiro de 2026, cá estamos nós para mais um vídeo. Eu queria aqui falar rapidamente sobre alguns assuntos da política brasileira. O deputado federal Nicolas Ferreira alegou ter andado por 7 dias, cerca de 240 quilômetros. Eu utilizo a palavra alegar porque surgiram informações durante esse período de que a caminhada, em determinado momento, ela foi fakeada. Eu vou utilizar a expressão. Houve uma farsa. Existem vídeos que deixam dúvidas no ar sobre se de fato ele percorreu todo esse caminho a pé. Teria entrado em carros de luxo, teria andado muitos quilômetros em carros. Ele e a tropa dele, a tropinha dele, como você está vendo aí nas fotos, uma pequena tropinha, né? É bom que nós deixemos aqui claro. E foi uma verdadeira onda de memes nesses 7 dias. Eu confesso a vocês que ri muito. Parecia bastante com aqueles malucos lá do dia 8 de janeiro, que ficaram antes nos acampamentos golpistas. Utilizo também a mesma adjetivação utilizada por Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que classificou os seus aliados de malucos no interrogatório ao ministro Alexandre de Moraes. Bem, o fato é que eles chegam no sábado à noite em Brasília, dormem e preparam aquela entrada triunfal no domingo. Só que Brasília chovia, e é aí que eu cito a irresponsabilidade criminosa, um verdadeiro temporal. Não, isso aí ele vai falar do raio, né? E assim, cai o raio na galera, a galera se machuca lá, ninguém morreu, ainda bem, né? Foi engraçado? Foi. Desculpa aí, foi engraçado. Mas. Que bom que ninguém morreu, aí perderia a graça, né? Mas eu fico chocado que aparentemente não vai dar nada pra ele, né? Na verdade, eu não fico não chocado. O Brasil sempre acaba em pizza, né? Eu passei por um bom tempo, fiquei por um bom tempo achando que o Bolsonaro nunca ia ser preso, por exemplo. Eu imaginava que a galera ia, como o pessoal fala, peidar na farofa e ia deixar o Bolsonaro solto. Ainda bem que não rolou isso, né? Ainda bem que não rolou isso. Mas com o Nicolas, pelo visto, vai rolar isso. Ele deveria ser punido porque colocou a vida de um monte de gente em risco, né? A galera, aqueles imbecis colocaram um guindaste, velho, no meio em cima do povo. Aquela desgraça serviu meio que um para-raio, né? Chamou o raio pra cima. Não coincidentemente, ele caiu em cima da área que tava o guindaste, né? Não foi coincidência aquilo, né? Podia ter matado uma galera, bicho. E não vai acontecer nada, pelo bicho, né? Não vai acontecer nada. Ainda estou realizando o fato do Lula ter sido eleito. Com toda a tentativa de golpe, que não deu certo, né? Que eu pensei, fiquei com medo daquele negócio dar certo, né? Principalmente depois que saiu o resultado da investigação da Polícia Federal, tudo aquilo, né? Enfim, tem que processar mesmo, né? Que poderia ter dado errado ali, não deu, ainda bem. Vamos lá. Então, o que é que aconteceu? Um raio caiu e cerca de 90 pessoas ficaram feridas. Eu vi depoimento de familiares de vítimas que, por exemplo, pessoas que ficaram até sem fala, outros que não conseguiam andar. Então, o estado de saúde muito instável. E por que foi uma irresponsabilidade do senhor Nicolas Ferreira? Porque ele era o fomentador desse movimento sem sentido, sem causa, sem objetivo. E se as pessoas que foram atingidas por esse raio tivessem morrido? Ele
colocaria a culpa no ministro Alexandre de Moraes? O resultado da caminhada performática, midiática de Nicolas Ferreira foi a irresponsabilidade de convocar um ato num dia de intenso temporal em Brasília. Resultado, um raio caiu sobre os manifestantes. Muitos foram feridos, alguns gravemente. Qual foi a decisão dos organizadores do ato? Manter o ato. Para eles, pouco importa a segurança, a saúde. Não, isso que foi lá. Pior do que o raio ter caído foi a galera ter dito, vai continuar. Isso por si só já era motivo pra punir o cara de alguma forma, pô. O raio em si já era um motivo. Mas o fato de botou a vida da galera em risco. Eita, acabou, vamos ter que voltar porque vai cair um raio. Não, galera, ó, a galera que se lascou aí vai pro hospital e vocês ficam. E não vai ter punição? Não vai ter punição? Não entendi, Adolfo, o que você quis dizer com o Irã. Será que você mandou alguma coisa antes e eu não vi? Não entendi. Dos manifestantes. Eles apenas se preocupam com números. Eles apenas se preocupam com a imagem, com a foto, com o vídeo, com o corte, com o like, com o lacre, com o lucro. Eu acho que uma coisa marcou, do começo ao fim, a irresponsabilidade. Ele começa sem pedir autorização para caminhar na BR-040. Não pediu a PRF, não pediu a NTT, não pediu ao DENIT, não comunicou. Eles fechavam a via. Eles não caminhavam só no acostamento. Entravam por dentro da via. Helicópteros pousando, teve helicóptero que pousou no... Agora eu vou falar uma coisa, não que eu esteja passando pano pro Nicolas Ferreira, mas sabe por que ele não pediu? Se ele tivesse planejado que acontecesse do jeito que aconteceu, se brincar, esse irresponsável também não teria pedido, né, autorização. Mas o motivo principal dele não ter pedido autorização é que ele não imaginou que ia aparecer um monte de débil mental, né, um monte de doidinho pra andar com ele. Ele achou o quê? Que ele ia chegar lá, fazer uns videozinhos, chorando, tirar umas selfies, que foi assim no início, dar aquelas lacradas, pegar um carro e ir embora. Só que o que aconteceu, o que ele não esperava, que ia ter gente burra o suficiente para sair do seu trabalho, para sair da sua casa e começar uma peregrinação junto com ele. Aí ele olhou assim, meu Deus do céu, vou ter que continuar, né? Ele não esperava, eu duvido que ele esperava. Acho que nem ele esperava que ele ia virar tipo Forrest Gump. O Forrest Golpe, né? Como a galera falou. Ele não esperava, não. Acostamento da BR-040. E agora também, no encerramento, no ato em Brasília, estava acontecendo uma tempestade. Uma chuva muito forte. Então os organizadores têm que ter responsabilidade, têm que ter dispersado aquela mobilização. O pior aconteceu. Esse raio colocaram um guindaste, que era praticamente um para-raios, e mais de 30 pessoas estão nos hospitais. O Nicolas começa a falar, faz um discurso confuso, e não fala de solidariedade com essas pessoas, que era a primeira coisa que ele tinha que ter pensado. Solidariedade às famílias, às pessoas que foram atingidas. No mais, gosto vazio. É um cara muito vazio, não falou nada sobre a vida do povo, atacou o ministro Alexandre de Moraes, como é de costume. Se Alexandre de Moraes, nós não temos medo de você, e ninguém tem medo do Nicolas. E o mais grave de tudo isso, falou sobre corrupção. Só que a gente sabe que o objetivo dessa caminhada foi tirar o foco do Banco Master. Você sabe que o Nicolas tinha um telefone, o telefone do Vorcar, o Vorcar tinha um telefone do Nicolas. Eles têm uma proximidade, que é a Igreja Lagoinhas, aquele Fabiano Zetel, que foi o maior doador do Bolsonaro e do Tarcísio, era pastor da Lagoinha. Eles são próximos, eles queriam desviar o foco do Banco Master. No mais, pessoal, só ele falou. Na verdade, o que está vendo aí é uma disputa. Ele está disputando o legado do bolsonarismo. Está querendo dizer, olha, eu sou a grande liderança. Porque tinham ali inúmeros deputados. Ele centralizou a fala nele. Era uma coisa... Tem uma questão aí, gente. A Michele Bolsonaro, ela foi lá. Aí ele não tem um vídeo aqui pra mostrar. Mas a Michele Bolsonaro, no Instagram, no Twitter, né? A Michele Bolsonaro, cara, ela foi lá e dizer, gente, vamos aí seguir as orientações do nosso grande líder, o Nicolas Ferreira. Tu imagina o Bolsonaro ouvindo isso?
A mulher do mito, velho, falando, chamando o Nicolas de líder, o nosso líder. Aí a galera escuta uma porra dessa, os doidinhos de bairro, e diz: é isso aí, o Nicolas vai pegar o legado do mito, já que o mito tá preso. Ô, meu irmão, é tudo que o Nicolas queria, né? Tudo que o Nicolas queria. Não sei dizer. Tô por fora dessa resenha. Personalista, de disputa e de liderança desse espaço da extrema-direita. Agora, quer saber? Vocês vão ter a resposta, é agora. No pré-carnaval e no carnaval. Vai ser um carnaval sem anistia, em que o povo vai defender o veto do presidente Lula, aquele projeto da dosimetria. E tem mais, vai ser o carnaval contra a escala 6x1. E vejam como a família está dividida. Apesar de saber que um dos objetivos do Nicolas é escantear o clã, a senhora Michele Bolsonaro fez acenos ao parlamentar, porque a família Bolsonaro não está gostando, sabendo das segundas, terceiras, quartas e quintas intenções, para buscar essa fatia do eleitorado extremista. Boa noite, Alessandro Leite. Como é que você tá? Silas Malafaia foi além e prestou uma entrevista afirmando que Flávio não tem condições de ganhar nada. Eu concordo com o senhor Silas Malafaia, mas a gente sabe que ele fala isso, ele comenta isso, também com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções, porque o governo do estado de São Paulo é poderoso, né? O governo de São Paulo tem muito dinheiro, o Silas gosta de luxo, o Silas gosta de dinheiro. E eu sempre indaguei porque... Pois é, gente, eu acho que o Nicolas Ferreira, ele tem um potencial aí, subestimado por muita gente. Futuramente, presidente do país aí, que eu já falei aqui no react anterior, eu falei de novo aqui agora. Eu acho que é inevitável, a não ser que aconteça alguma coisa que venha ceifar aí a vida política dele, e não tô falando da vida dele, não tô dizendo pra matar o cara não, tá? A vida política dele pode acontecer algum entrevés aí, né? Nunca se sabe. Não esqueçamos que o Aécio Neves quase ganha da Dilma, e quem é Aécio Neves hoje, né? Não é ninguém. Aécio Neves não é ninguém, é um coitado, né? Então a gente não tem como saber. Às vezes a devoção passa e outra figura surge, né? Vocês lembram, né? Eu não sei qual a idade de todos vocês aí, mas o pessoal, pelo menos, que gira em torno da minha idade, pode ter recordações como eu tenho. Ah, mas beleza. Mesmo que você seja muito mais novo que eu, você pode saber porque você já viu algum vídeo, já viu, leu em algum livro, viu foto, sei lá, da galera na época que eu voto no Aécio. Como é que o pessoal dizia? Não, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. A culpa não é minha, eu votei no Aécio. Aí era o Ronaldo Fenômeno, era um monte de gente famosa, velho, fazia isso. Depois que a Dilma ganhou de novo, né? E ficava nessa, aí a galera, aí o Luciano Huck apoiou. Tem aquela fatídica foto, né, engraçadíssima, que é Luciano Huck e o Aécio. Vocês lembram dessa foto? Essa foto é sensacional, cara. Vocês lembram dessa foto aqui? É um clássico, né, da política brasileira, essa foto aqui. Tá aqui Aécio Neves. Tá aqui o Luciano Huck. As outras pessoas eu não sei dizer quem são. E quem é Aécio Neves hoje? Ninguém, né? Tá aí deputado, mas grande bosta. Bem, grande bosta não, que deputado, né? Pô. Deve ser legal ser deputado, mas assim, politicamente tá morto, né? Ele tem força pra ganhar a eleição de deputado dele, mas ele é um deputado hoje do baixo clero, né? Como se chamava, como a galera gosta de chamar, e como era o Bolsonaro no passado, e hoje não é mais. Mas as coisas viram. Quem era Bolsonaro antes também? Um pobre coitado, do nada um pobre coitado que virou presidente. Aí por isso eu tô dizendo, as coisas vão e vêm, o Nicolas Ferreira pode dar uma virada negativa. Mas pra mim é bem claro que ele tem pretensões
políticas de pegar o espólio do Bolsonaro. Sabe aquela história rei morto, rei posto? O Nicolas tá indo forte nessa aí, meu irmão. Rei morto, rei posto. Ele vai, não só vai, como ele já tá pegando o espólio dos caras. Eu acho possível ter gente que não saiba quem é o Flávio Bolsonaro, mas sabe quem é o Nicolas Ferreira. Entendeu? Se fizesse, eu acho interessante, é porque não vão fazer, né? Mas se fizessem uma pesquisa aí, sei lá, Quest, e botasse assim, se a eleição fosse hoje, você votaria se a eleição para os bolsonaristas, né? Você votaria no Flávio Bolsonaro para presidente ou no Nicolas Ferreira? Seria interessantíssimo e eu tenho certeza absoluta que o pessoal, em maioria, ia dizer que votaria no Nicolas. Eu tenho certeza. Vinícius Beltiol e Crisca Carvalho reataram e eu nem sabia que tinham brigado. Também não sabia. Eu conheço os dois. Não sabia que tinham brigado, não. Eu conheço a Cris a nível de ter o WhatsApp dela, né? Tô em grupo com ela e tal. O Vinícius não. O Vinícius eu só tenho o contato pelo Twitter. Mas eu nem sabia que eles tinham brigado. Bem, que bom que voltaram aí. As boas. Só lembrando, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever, hypar o vídeo que é importante, se aparecer aí. Mandar o Pix, se quiser e puder, para ajudar o canal. E acho que falei tudo, né? E ser membro também é importante.